Oi pessoal, super boa tarde para todo mundo. Vamos para uma live bacana, atendendo o pedido de vocês, né? Há algum tempo a gente fez uma enquete, a gente perguntou para vocês o que vocês gostariam de ouvir, qual a planta que vocês têm dificuldade de cultivar. E nessa enquete vocês escolheram Cattleya. Então nós estamos aqui hoje, nesse cantinho onde eu cultivo as minhas plantas, nesse cantinho gostoso, para falarmos dessas orquídeas especiais, essas orquídeas que todo mundo tem em casa, que todo mundo ama suas flores por serem perfumadas, por serem grandes ou pequenas, mas elas são exuberantes, né? Então, nessa quinta-feira, a gente vai falar sobre o tema específico, Cattleya, tá? Então, traga a sua dúvida para mim, porque eu sei que vocês têm uma série de dúvidas a respeito do tema e eu vou abordando as situações conforme vocês vão perguntando para mim, tá? Enquanto vocês formulam aí a questão de vocês referente a Cattleyas, tá? Eu quero fazer um convite especial para vocês. Eu e o Márcio, o Orquidário Orquídeomania, nós somos convidados a participar de uma entrevista de uma agência de marketing chamada TDE. E vamos falar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso empreendedorismo, como isso aconteceu, como aconteceu o Orquidário Orquídeomania, quem é Juliana Garcia, quem é Márcio Garcia, como tudo isso surgiu, né? Como tudo isso aconteceu. E eu convido vocês para estarem ao vivo com a gente aqui, né, na página, hoje, às 7 horas da noite. Tá? Então eu vou levar o meu tripé, vou levar meu telefone e vou compartilhar com vocês essa entrevista, tá? Porque muita gente que segue o meu canal, muita gente que segue o meu trabalho, principalmente mulheres, elas se inspiram na minha história. Muitos de vocês conquistaram coisas inspiradas na minha história, que é uma história muito bonita, é uma história real, onde todo mundo é capaz de conquistar aquilo que deseja, tá? Então eu espero você hoje, às 7 horas da noite, aqui, tá? Vamos falar um pouquinho desse mundo, de como a gente pode começar um negócio, né? E eu espero poder ajudar alguém, né? Esse é o intuito dessa entrevista, ajudar pessoas, tá? Bom, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre Cattleyas. Vocês formulem as questões de vocês, eu vou responder, enquanto isso eu vou já buscando pontos. Obrigada a quem me elogiou, que eu sou muito simpática. A gente tem que ser simpático com todo mundo e com a gente mesmo, né? Muito obrigada. Obrigada, Márcia Martins. Boa tarde a todos que estão comigo. Para começar a nossa live, eu peço que vocês, essas 200 pessoas, compartilhem a live no perfil de vocês, para que os amigos nos encontrem. Eu não estou conseguindo marcar horário para as lives, né? Então, eu preciso que vocês compartilhem, tá? Obrigada, Silvia Pinto. Um beijo no seu coração, viu? A Nancy tá dizendo, eu amo Cattleyas, mas cansei de comprar, não consigo cultivar, elas morrem todas. Bom, vamos começar então com a Nancy, vamos ajudar a Nancy, né? Nancy, Cattleya é uma orquídea epífita, tá? O que significa isso? Epífita é toda planta que está apoiada em algo, que está encostada e suas raízes ali abraçam, agarram. Vamos pensar, vamos imaginar, Nancy, que isso aqui é uma árvore, tá? Esse pedaço de madeira é uma árvore onde essa Cattleya está encostada nela e suas raízes, então, começam a enraizar nessa madeira, nessa árvore, tá? Ah, Juliana, mas só em árvore? Não, gente. A gente vê nascer Cattleyas, vandas, todas as orquídeas epífitas em diversos locais. A gente já viu em telhado, a gente já viu grudado em muro, a gente já viu em rodapé, a gente já viu na calçada. Então, assim, toda planta que encosta em algo, toda planta que enraiza, não precisa de terra, não precisa de substrato, é uma planta epífita. E a Cattleya é uma orquídea epífita que não precisa de terra para ser cultivada. E aí as pessoas perguntam, Ju, quando você fala que não precisa de terra para ser cultivada, eu posso cultivar Cattleya sem substrato nenhum? Aí que a resposta vem, pode.
Você pode fazer da sua catleia uma vanda, tá? Porque se você mora num ambiente super úmido, você não precisa de substrato para manter essa umidade nas raízes da catleia. Então você pode sim, como conheço muita gente que faz, cultivar catleias sem substrato ou com o mínimo de substrato possível, tá? Então, Nancy, eu vou falar para vocês para te ajudar no princípio do cultivo da catleia, tá? Espera lá que eu vou descer um pouquinho a mensagem para eu não me perder. Nancy, existem situações que você tem que levar em consideração para você começar a acertar no cultivo de catleia, tá? Primeira coisa, local iluminado. Luz, vamos mostrar aqui em cima, ó, vem comigo, luz. Você precisa de um espaço que tenha luz o suficiente para essa planta realizar fotossíntese, para essa planta se desenvolver. Então, primeira coisa, tem que ter luminosidade. Eu escuto muitos seguidores falando assim, Ju, aqui tem luminosidade. Mas quando você pede uma foto, você vê o local, aquela luz não é o suficiente para uma catleia se desenvolver, tá? O que acontece quando falta luz, galera? O que acontece? A planta começa a estiular, a planta começa a ficar deformada buscando a luminosidade. O pseudobulbo cresce mais do que o necessário, fica mole, fica tombado. Então a falta de luz faz isso, com que o pseudobulbo cresça além, torto, em busca da luz. Então essa luz que a tua catleia tem que receber é na planta toda, tá? Uma luz que vem de cima ou uma luz que vem cheia e sempre filtrada por malha de sombreamento ou uma luminosidade indireta, nunca no sol pleno, porque as nossas plantas são de laboratório, né? Então esse é um fator primordial para você acertar no cultivo de catleia. Sem essa luz, você não vai acertar. Tua planta vai perecer. Ela pode demorar a morrer, mas ela vai perecer, ela vai morrer, tá? Porque luz é fundamental para o desenvolvimento de tudo, principalmente de orquídeas epífitas como a catleia, tá? Segunda situação, você precisa de um local arejado. Arejado não significa um local que corre vento constantemente. Arejado é esse local que eu estou. É fresco, o ar circula, o ar entra e sai sem ter corrente de vento. O vento é o inimigo das orquídeas epífitas, porque ele desidrata raízes e folhas. Então, luminosidade, boa luminosidade e um local arejado, tá? Regas. Gente, não basta só regar. Seguidores da Orquidiomania, prestem muita atenção. Não basta só regar. As orquídeas epífitas, elas têm as raízes expostas, né? Na natureza, você não vê uma catleia plantada dentro de uma árvore, você vê ela encostada nessa árvore. Então, ela depende da umidade que fica naquela madeira para a sua raiz se desenvolver, absorver os nutrientes, a quantidade de água. Então, além das regas que vocês fazem, é necessário você manter a umidade relativa do ar. Tá? Tem que estar em harmonia, porque muitas vezes você bate água nas raízes, ela bate, mas não suga o suficiente. Então a tua planta começa a desidratar, tá? E regar no horário correto. Galera que mora em regiões muito quentes, regiões com baixa umidade relativa do ar, o melhor horário da rega para quem mora em regiões quentes é à noite, no final do dia, para sua planta passar a noite absorvendo aquela umidade. Tá? Evitem molhar de manhã. Nunca molhem no horário mais quente do dia. Essa dica é muito importante. Então, vocês que têm o caderno Orquidiomania, anotem. Porque dicas como essa que vocês estão recebendo agora, vocês não vão ler em lugar nenhum, tá? Então, escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Quem mora em região quente, então, rega à noite no verão. No inverno, gente, a rega tem que ser feita no horário mais quentinho do dia. Diferente. E quando está muito frio, não faz regas, tá? Não faz regas. Esses fatores que eu falei para você, Nancy, para todos vocês que estão na live, se você seguir esses 3, é sucesso no cultivo. Sucesso no cultivo. O que vem agora é agregando valor, tá? Mas se você seguir essas três coisas que eu disse para vocês, 80% do cultivo está garantido.
tá? Vamos continuar a live então. Obrigada, Maria Lopes, um abraço para você. Pessoal, nós estamos em 400 pessoas, compartilhem a live aí, quem está aqui, para chamar mais amigos para assistir, tá bom? Porque os brotos de algumas catleias ficam pretos? Aí, gente, envolve algumas coisas, tá, Rosa? O broto de uma catleia pode ficar preto por alguns motivos, tá? Primeiro deles, substrato velho, tá? O substrato não é o ideal para tua planta ou o substrato está velho, tá? Substrato que abafa raízes das catleias tá eliminado. O substrato utilizado para catleias tem que ser o mais drenável possível, ok? Sempre compare a natureza, tá? Substrato velho também faz o broto não se desenvolver. Adubação em excesso ou falta de adubação também é um motivo para apodrecimento dos brotos. Principalmente a falta de cálcio. Muitas vezes a gente faz uma adubação com macro e micronutrientes, mas na composição daquele adubo não vem o cálcio, porque o cálcio é um elemento nutricional que muitas vezes não se misturam na receita daquele adubo, tá? Então, quando você comprar um adubo, você leia no rótulo se ele tem cálcio, porque o cálcio é muito importante para isso, para que o pseudobulbo novo, para que o broto novo se desenvolva saudavelmente, tá? Aqui, essa planta nós plantamos juntos, essa catleia, e aqui tá a frente nova, tá? Já tá no momento de eu repor o Forte-Risa nessa plantinha. Então, para que esse pseudobulbo venha forte, eu preciso que ele esteja sobre o substrato, né? Ele não pode estar em contato com a umidade do substrato, e eu preciso que ele seja de uma planta forte, que ele seja de uma planta rica em nutrientes, macro, microelementos, primários, secundários, todos ali. Tá? Juliana, mas dá um exemplo de um produto que eu encontro tudo isso. O farelo mágico Forte-Risa, que é o nosso produto, tem todos os elementos nutricionais. É um produto orgânico, né? Então, cuide com esses fatores, tá? Substrato inadequado, substrato velho, regas excessivas e falta de adubação ou excesso de adubação. Tá? Aí existe uma outra coisa que já entra as doenças, que são os fungos e as bactérias, tá? Mas uma planta bem nutrida, dificilmente tem fungo e bactéria, tá bom? Boa tarde a todos. Oi, Simone Onça, Marta Guimarães, Joana, Belchior, Neuza, obrigada, Belchior, que compartilhou. Mara Prado, vamos às perguntas aqui. Elisa, Ju, com seus ensinamentos e Forte-Risa, aqui estão todas florindo e com muita saúde. Legal, eu fico bem feliz, Elisa, coisa boa. Maria Andrade, obrigada, Maria. Obrigada, Márcia Rosa, pelo carinho de vocês. As minhas catleias estão abortando as espatas. O que será? Eu adoro falar de espata, gente. Adoro falar de espata. Para quem não sabe o que é espata, gente, eu vou ter que pegar o pedestal aqui e mostrar para vocês. Vem cá comigo. Espata Cadê vocês? Opa! Espata é essa pecinha aqui, ó, que nasce entre a folha, é uma folha modificada. Aqui, ó, espata. Tá? Vamos falar sobre ela. Todo mundo fica apavorado quando a gente fala de espata. Voltemos aqui. O que é espata? Espata é uma folha modificada que na catleia vem a floração. Então a planta é toda inteligente, ela emite o pseudobulbo, a folha se desenvolve e na época de florir, presta atenção, na época de florir, ela emite uma espata. Às vezes, essa espata floral vem precocemente, mas a planta não está preparada para fazer o botão subir e crescer lá dentro dela. A planta não tem força, não tem energia, não tem idade
para que essa espata vingue. É assim que a gente fala, tá? Então, às vezes as pessoas compram uma planta, uma catleia, e se frustram quando vê a espata e a flor não chega. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a catleia só floresce quando ela está preparada. E quando é isso, Juliana? Quando a planta quiser. Ah, mas eu tô com um lote aqui, todo mundo igual. Essa floresce e essa não. Cada planta é uma só. Cada planta é única, mesmo sendo do mesmo lote, tá? Então a espata só vai se desenvolver quando a planta tiver energia e tiver idade, quando a planta estiver pronta. Espata não significa floração, tá? Pode vir uma espata e a flor não, por esses motivos que eu falei anteriormente, tá? Outra coisa que faz a espata não vingar. Então você tem uma planta adulta, você tem uma planta bem nutrida, que recebe boa luz, com todos esses fatores que eu falei anteriormente. Só que ela não está florescendo. A espata vem e seca. Ou sai espata dupla, uma dentro da outra e não vem flor. Gente, quando a espata... Um dos motivos para a espata não se desenvolver e ficar marrom é acúmulo de água. Tá? Às vezes a gente faz a rega, a água entra dentro da espata e não vinga, apodrece o botão que está formando ali dentro, tá? Então, quando a tua espata está formando, evite molhá-la, tá? Evite molhá-la. Ah, mas na natureza... Gente, na natureza é diferente do cultivo caseiro, tá? Nós estamos falando de cultivo caseiro de catleia, tá? Na natureza as espatas também não vingam. Tá certo? Então vamos cuidar do cultivo caseiro. Se tem uma espata e tá com medo que ela não vingue, evite molhar. Tá certo? Outra coisa, cochonilhas. Cochonilhas adoram ficar escondidas e espata meio abertinha. A base da junção das folhas onde a espata sai é uma casinha excelente para a cochonilha ficar. Então cuide quando a espata sai, para não ficar água acumulada na base entre a folha e a espata, porque ali é uma bela morada para as cochonilhas, tá? Então, não cobre da sua planta floração. Deixe que ela floresça no momento certo. Então, faça a sua parte. Adube, ofereça boa luminosidade, ofereça boas regas e aguarde o momento exato para a tua catleia florescer, tá? Repito, luz. Luz, luz, não é sol, é luminosidade. Isso ajuda demais a tua catleia florescer fartamente com saúde, tá? Ok? Não se desespere e não se chateie quando a espata não vinga, tá bom? Oi, Olga, Rosane, Vera, Rosenilda. Vamos lá. Rosenilda. Como é que eu não consigo abrir a mensagem? Uma dúvida. Corte de catleia floresce? Porque uma amiga me disse que comprar corte de catleia é perda de tempo, não floresce. Mentira. Isso é mentira, gente. Como que corte não floresce? Lógico que floresce. Corte de catleia é você pegar o rizoma, né? A extensão do rizoma, cortar. Você vai ter duas plantas. Só que a pessoa que fica com a parte velha, com a parte de trás, vai ter que esperar vir um broto novo e vai demorar mais para florescer. Quem ficou com a parte nova, com a frente da planta, vai ter flor mais rápido, tá? Essa conversa de que quem corta a planta não floresce é mentira, é balela, tá? O que a gente tem que cuidar é que eu não gosto de picotar planta. Eu não gosto, mas é um gosto meu. Pode fazer mudas de catleia? Pode. Deixa 4 pseudobulbo para cada lado e planta nova, tá? Corte com tesoura esterilizada, sele com extrato de própolis, esteja num ambiente limpo, né? Higienizado para fazer esse trabalho de corte de catleia, tá? Mas eu não gosto. Então, assim, floresce sim, pode demorar mais, mas floresce, tá? Oi, Lucy, Rosilda, Suzy. Estou com uma catleia na madeira com musgo por baixo. Adubação semanal, mas os brotos estão saindo e ficando pretos. Suzy, eu acabei de falar sobre brotos pretos, tá? Só use musgo esfagno, não sei que quantidade você colocou. O musgo esfagno ele tem que ser usado bem pouco, tá? Porque ele retém muita umidade.
E não deixe o broto novo em contato com o musgo esfagno se ele está ficando molhado por muito tempo, tá? E veja se na sua adubação você tem usado cálcio. A Silvia disse que se apaixonou pelas catleias. Não tem como não se apaixonar, né? Boa tarde, Devanir, Kika, muito obrigada, um abraço para você. Rosimeire, a chave do seu sucesso de verdade é a simpatia. Oh, meu Deus, graças a Deus. Obrigada, Rosimeire. Um beijo para você. Muitas pessoas perguntam para mim assim, como eu aguento fazer isso? Como que eu tenho paciência para fazer isso? Aí eu respondo, quando a gente tem amor pelo que faz, quando a gente tem respeito pelo que faz, a gente nunca cansa, a gente nunca enjoa, né? E eu nunca enjoo de explicar para vocês o que eu sei sobre cultivo de orquídeas, tá? Mara Domingos, Juliana Garcia, prazer em participar da live. Deus te abençoe muito, a vida e a família. Amém, Rosane, amém. Eu cultivo catleia na madeira sem substrato, todas florescem. Legal, ótimo. Madeira você está imitando a natureza, é fantástico. A Lena está dizendo que outro dia ela viu um vídeo de muitas catleias no seu habitat natural em pedras, cheia de raízes. Essas são as orquídeas, Lena, rupícolas, tá? São catleias, são lélias, né? As lélias são rupícolas, elas de porte menor, toleram sol pleno, são plantas bem poderosas, né? E temos catleias, lélias, que estão em pleno sol, nas pedras. Marlene, eu comecei a cultivar em madeira e estão começando a soltar muitas raízes e folhas lindas. Olha, gente, a minha sugestão para quem está começando e quem está apanhando no cultivo de catleia é deixá-las expostas mesmo, tá? É isso daqui. Porque o que faz perder a planta? O que faz perder a planta é o excesso de água. O excesso de água é o que mais mata plantas. Então, se você é novato no cultivo, amarre em madeira, plante em cachepô e escolha substratos grandes. Carvão, casca de pinos, tamanho grande, tá? Para ficar bem drenado. Coloque isopor picadinho, coloque pedaços de telhas picadinhas para dar drenagem à água. Porque muita gente perde catleia por conta disso. Molhou demais. A gente tem que lembrar que a maioria das catleias tem pseudobulbo gordinho. Aquilo lá é reserva d'água, reserva de nutrientes. E na sua raiz existe os fungos, o velame, né, que protege a raiz. Também tem reserva d'água. Então, se você molha demais, molha, você vai encharcar a planta e vai apodrecer o velame, consequentemente você perde raiz. Aí a planta perece, tá? Tenho dificuldade na floração, já falamos sobre espata anteriormente. As lélias se desenvolvem em tocos de café? Sim, se desenvolvem. Não precisa ser aroeira, pode ser qualquer madeira de qualidade, tá? Aqui a gente curte pra caramba a madeira da árvore peroba, tá? É uma madeira assim que as orquídeas adoram emitir raízes. Então escolham madeiras rígidas, fortes, duráveis, que não descasquem, para a sua planta se desenvolver mais rápido. Aqui está dizendo uma coisa, Mara Domingos, minhas orquídeas tá nascendo muita folha, mas flor não. Provavelmente é falta de luz, tá? Falta de luz. Lembrando que essa live, gente, é sobre catleia, tá bom? Pé de acerola não recomendo para plantar orquídea porque descasca, tá? Vamos lá, a Zenaide de São Paulo. Pessoal assistindo pela primeira vez, gratidão. Ju, você é a nossa natureza viva com tantas dicas maravilhosas. Que lindo, Lucy. Um beijo para você. Vamos lá, pergunta sobre catleia, beleza? Por que minha samambaia... catleia, gente. Vamos lá. A Arlete está dizendo que as catleias dela estão plantadas em argila expandida e estão super bem. Gente, a argila expandida... Vamos falar um pouco de substrato então, Arlete. A argila expandida é um substrato.
A argila expandida faz muito bem para as plantas, porque ao contrário do que pregam por aí, não solta gás nenhum prejudicial, não estraga com facilidade. O pessoal solta muita coisa errada na internet, né? A argila expandida é sim um excelente substrato para suas orquídeas. Eu aqui na minha casa tenho uns 10 exemplares, não só de Cattleya, mas de Oncidium, tudo em argila expandida, ó. Esse aqui do canto, ó, esses dois que vocês estão vendo aqui, estão na argila expandida. Inclusive um tá floridão, tá com bastante florzinha ali, na argila expandida. Por que a argila expandida é legal? Porque ela tem boa drenagem e ela absorve quantidade de água o suficiente para não apodrecer as raízes. Você pode misturar argila expandida com substrato carvão e casca de pinos. Você pode misturar argila expandida com uma casca de macadâmia, tá? Tudo vai depender de onde você mora. Se você mora num ambiente muito seco, você vai escolher substratos que retenham um pouco mais de umidade. Se você mora numa região muito úmida, substratos que tenham muita drenagem, tá bom? Combinado? Esses pratos de barro aqui, ó, tá? Esses pratos de barro aqui são excelentes para cultivar orquídea epífita. São excelentes para cultivar Cattleya. Por quê? As raízes grudam no vaso de barro, tá? No cachepô de barro e se desenvolvem super bem. Não tem nada além do vaso de barro. O vaso de barro vira o substrato para ela, assim como a madeira do cachepô, tá certo? Então é uma excelente opção, a gente tem no site esse prato de barro para vocês comprarem, tá? Pessoal sempre pergunta depois, eu quero esse vaso, esse prato, onde que compra? No site Orquídeomania nós temos, tá? Jorge Luiz, boa tarde. Tem algumas FAO antigas, estão muito pescoçudas. A live hoje é sobre Cattleya, galera, tá? Sobre Cattleya. Vamos continuar aqui. Chips de coco. Sim, Rogério, você pode cultivar no chip de coco, desde que a sua região seja quente e seca. Eu não recomendo cultivar Cattleya só no chip de coco, mesmo que você more numa região dessa. Eu sempre gosto de misturar o chip de coco com um outro substrato que não absorva tanta água, tá? Porque com o tempo o chip de coco vai se hidratando e a umidade fica ali constante por muito tempo. Então é sempre bom misturar para a drenagem acontecer. Toda a água que entra, gente, no vaso tem que sair. É o acúmulo de água que gera o apodrecimento das raízes das Cattleyas, tá? Forte Risa foi uma bênção para as minhas meninas. Todas estão lindas e brotando. Obrigada, Rosa Bertin. Obrigada, a galera que está agradecendo a live. Gratidão. Posso usar Forte Risa ou preciso de mais um adubo? Eu estou adorando este adubo. Só Forte Risa já é o suficiente, tá? A Arlete está compartilhando algo que acontece com as plantas dela, com as Cattleyas dela. Eu aprendi com você que espatas não precisam estar com botões. As minhas Cattleyas geralmente vêm com espatas secas. Sim, a espata secou, vocês não vão cortar. Muitas orquídeas, muitas Cattleyas florescem de espata seca. Principalmente as Cattleyas de cacho, tá? Aquelas Cattleyas que do pseudobulbo vem muitas florzinhas, geralmente vem de espata seca, tá? Então nunca corte a espata, deixa ela lá. A não ser que a floração veio, a estrutura da espata ficou ali aberta, aí você corta se quiser, tá? Mas após a floração. Vamos ver aqui. Quanto tempo tenho que trocar o substrato? Minha Cattleya está linda, só que de repente os brotos ficam pretos e aborta a raiz. Gente, Joana, na verdade assim, não existe um prazo específico para você substituir o substrato, tá? Hoje, nós temos substratos que duram muito tempo. Por um exemplo, o substrato carvão e casca de pinos que nós trabalhamos e vendemos para vocês, ele dura 4, 5 anos, tá? Você tem que olhar o substrato. O substrato bom, ele tá viçoso, ele tá marronzinho.
O substrato velho, ele tá cheirando mofo, ele tá acinzentado, ele tá sem vida. Só de olhar para o substrato, você vê que ele tá velho, tá? Então, se você tá na dúvida, o ideal seria trocar. Se já faz bastante tempo, o ideal seria trocar. Porque a planta, o substrato fica ácido demais e a planta começa a apodrecer, as raízes começam a apodrecer, tá? Então, o ideal é trocar por um novo. Tire, lave bem e coloque novo substrato, tá? Boa tarde, Maria José, Maria Graça. Tem uma touceira que está com 3 espatas cheias de botões, a Cícera Silva. Sandra Florentino, as minhas catleias morrem às pontas das raízes e nasce espata seca. São as maiorias, eu uso adubo com Fortiriza. Olha, ponta das raízes nasce, as pontas das catleias morrem, as pontas das raízes. Olha, isso não é natural, tá? Existe um ciclo que tem que ser respeitado. A planta floresceu, a planta vai descansar, né? Hoje em dia, a gente já vê planta florescendo, enraizando e brotando ao mesmo tempo, né? Com a utilização do Fortiriza, a gente vê isso, e vocês que estão na live podem dizer. Você vê tua planta com flores, emitindo frente nova e enraizando ao mesmo tempo. Mas isso não é uma regra, tá? Tem plantas que só florescem, a raiz não se desenvolve nesse momento, tá? Cada planta é única e isso tem que ser respeitado, tá? Não é porque a da minha casa faz isso que a tua também tem que fazer. Não podemos comparar uma com a outra. A ponta das raízes ficando queimadas não é normal. Provavelmente tem algum fator externo que está fazendo com que essa ponteira se perca. O que é? É vento constante? É um inseto comendo à noite? É algum produto que está passando em excesso? Porque, gente, existe a adubação de forma errada. Principalmente a adubação com produtos líquidos, com produtos em sais. Você faz a diluição, coloca dentro do pulverizador e aí no momento de regar, rega-se demais. A adubação tem que ser feita numa distância, tá? Numa distância aí de 50 centímetros. E são gotas que grudam nas raízes. Não é um banho. Quando a gente molha demais, quando a gente dá um super banho aqui, tá? A gente vem, molha, esse adubo escorre. E ele se concentra na coifa, que é a ponta da raiz, chama coifa. E esse adubo parado na coifa, queima a coifa. Então, a adubação tem que ser feita de maneira que o adubo bata nas raízes e grude, não escorra. Essa é a adubação de forma correta, tá? Então, Sandra, veja os fatores que estão acontecendo aí. Vento, mudança drástica de temperatura, inseto e adubação de forma errada, tá? Boa tarde a todos que chegaram agora. Pessoal que chegou agora, a live é sobre catleia, tá? Vamos lá, sobre espata nós já falamos. Felipe, boa tarde, Felipe. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos fazer uma live sobre estanhopeia, tá? Super fácil de cultivar. Nós fizemos uma live sobre ela, Felipe. Será que você não viu? Falamos sobre ela, mas a gente repete, não tem problema. Se a espata secar, não corte, tá? Elas podem ficar embaixo do sombrite? Sim, gente. Ó, na minha casa, ó, aqui em cima é uma malha de sombreamento. É uma malha de sombreamento 80%. Elas estão abaixo da malha de sombreamento. Ah, Juliana, mas como que eu determino? Como que eu escolho qual malha de sombreamento eu vou pôr no meu quintal para o cultivo das minhas catleias? Depende da quantidade de sol que bate aí, tá? Que sol que incide no seu orquidário, aonde você tem as catleias. Ah, Juliana, bate o sol do início da manhã. Ah, Juliana, bate o sol do final do dia. Ok, você pode pôr uma malha de sombreamento 50%. Ah, Juliana, aqui no meu orquidário, bate o sol o dia inteiro. Inclusive, bate o sol forte. Bate o sol do meio-dia. Bate o sol das 2 horas. Aí você vai ter que investir numa malha de sombreamento mais potente. Numa malha de sombreamento 70%, 80%. Tá? E aí, observe as folhas.
As folhas das catleias falam com você. Se você está notando que as folhas estão amarelando e pintando de marrom e de preto, é o excesso de luz, tá? Tem que colocar mais malha de sombreamento ou mudar a planta de lugar, tá? Porque o excesso de luminosidade queima a planta. E muita gente confunde com fungo e bactéria. E é simplesmente uma planta queimada, tá? Não confundam queimadura de sol com fungo e bactéria. Não tem relação nenhuma, tá? Antes de vocês passarem veneno, fungicida, vejam se não é o sol, tá? Porque a gente sai para trabalhar e não acompanha o sol o tempo todo. Ou a gente trabalha dentro de casa mesmo e não acompanha o sol, tá? Uma frestinha de sol que bate em determinado momento do dia já queima. Obrigada, Lourdes. Que legal. Oi, Admilton. Eu tenho uma catleia que está dormente há mais de um ano. Comprei mais. A dormência não dura um ano, não. Tem alguma coisa desajustada aí, tá? Clara, tá faltando ativar essa planta, tá? Gente, existem plantas que estão sofrendo e precisam de um despertar, tá? Então, no caso da Clara, que ela tá compartilhando com a gente, ela tem a catleia, mas a catleia tá há um ano em dormência. Isso não é normal. Então, você tem que usar um produto que desperte essa planta. É aí que entra o farelo mágico Forte-Risa, tá? Onde a junção dos produtos vão gerar os fungos micorrízicos que vão ativar o enraizamento, a brotação e, consequentemente, floração, tá? Sempre me perguntam assim, ó. Deixa eu beber uma água. Catleia, Ju, catleia floresce de novo no bulbo, deu flor. Naquele bulbo, floresce de novo? Não, tá? Então, assim, você comprou uma catleia com 3 bulbos, vamos falar bulbo, tá? Pra ficar mais curto, com 3 bulbos, tá? Aí veio o 4º bulbo, ela deu flor. Nesses bulbos aqui, não virão floração, galera. A tua planta, ela vai ter que emitir um pseudobulbo novo para vir a floração nesse novo. Nos antigos não vem mais. Ah, Juliana, então você está me dizendo que eu posso cortar fora os antigos? Não. Eu estou te dizendo que esses bulbos antigos têm a função de auxiliar o pseudobulbo novo. São eles que vão ajudar o pseudobulbo novo a crescer forte, crescer saudável e ter energia para vir a floração. Então, os pseudobulbos antigos são de grande importância para o sucesso do pseudobulbo novo. Por isso que eu não gosto de cortar planta, tá? Então, nunca desprezem a parte antiga da planta. Deixe que vire uma touceira, né? Então, não vem flor aonde já floresceu, tá? Não vem flor. Agora, sim, a minha planta, Ju, minha catleia, ela deu 6 frentes novas. Emitiu 6 brotos novo. Esses 6 brotos vão florescer esse ano, então? Depende. Tem broto que vai florescer em outro mês. Um floresce agora, o outro floresce daqui 2 meses. Ele tem que estar maduro, apto para floração. Então, brotos que foram emitidos no mesmo período não precisam florescer necessariamente de uma única vez, tá bom? E você tem que estimular de um ano para o outro que a tua catleia imita brotos novos, porque senão não teremos floração. É isso que vocês não podem confundir e muita gente não sabe. A tua planta precisa brotar. É desse broto novo que vai vir flor. Do antigo não vem mais. Combinado? Então, usem produtos que estimulem a brotação. Produtos que fortaleçam a planta a emitir brotos. Quanto mais, melhor. Quanto mais broto, mais flor, tá? Obrigada, Lucy. Como eu gosto dos teus trabalhos. Você é uma profissional muito especial e competente, Zilda. Ô, Zilda! Beijo pra você, muito obrigada. Lúcia Mel, quero saber como fazer com a orquídea que está desidratada. Olha, catleia desidratada. Tem alguns fatores para isso acontecer. A desidratação, a gente nota
que ela chegou na tua planta, quando a planta já tá meio assim, regaçadinha, vamos falar a palavra certa, né? Ela já tá meio, né? A folha já amarelou, já enrugou, e a planta tá assim, me salva, pelo amor de Deus. É assim, né? O que acontece? Alguns fatores colaboram para isso. Ventos constantes, desidrata. Falta de raízes, galera. Falta de raízes. O que acontece? Olha, isso é muito importante. Prestem atenção. Você tem um vaso de Cattleya que tava lindo. Mas tava lindo, Juliana Garcia. Desse ano ele tá feio. O que acontece? A gente esquece que a planta precisa de água moderadamente, né? Aquele negócio de que a orquídea ama a água não é 100% certo. Todo mundo ama a água, mas em doses certas. Você tem tua planta lá, num substrato novo, legal, bonitão, com boa drenagem, e tua planta tá lá linda. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, tua planta começa a ficar meio cabisbaixa e você não sabe por quê. O que acontece? O substrato, quando ele vai envelhecendo, ele vai se desfazendo, ele vai virando um farelo. E esse farelo prejudica a drenagem da água. E aí você continua pondo a mesma quantidade d'água ou mais. Porque a gente tem uma tendência a estar com sede, pensar que a planta também está com sede. Se você tem um vaso de planta do lado do teu bebedor, fala pra mim se é verdade ou mentira. Você vai lá, ó, toma água e o resto você joga na plantinha. É ou não é? É ou não é? Bota joinha aí quem é. Quero ver quem não faz isso, gente. E aí, a gente tem sede e fala, nossa, tá calor demais. Vai lá e molha a planta. E a gente esquece que aquilo vai batumando, o substrato envelheceu e aí a drenagem prejudicou e a planta já tá ficando com as raízes apodrecidas. Quando a raiz está apodrecida, a planta perde força. A planta não se alimenta mais. A planta fica dependente só das folhas e com isso ela gasta um montão de energia. Então a dica que Juliana Garcia dá para vocês, prestem atenção, é dica valiosa. A tua Cattleya começou a desidratar, você vai olhar o tempo, você vai olhar se tem vento, se há algum fator externo atingindo a sua planta. Se não, você vai tirar a sua planta do vaso. Você precisa ver as raízes, porque geralmente as raízes estão todas podres pelo excesso de água ou todas comidas pelas lesmas e pelos caramujos. Sacaram? Sacaram? Super importante, eu vou repetir. Quando você tem uma planta com características desidratada, ou ela está em local inadequado, com vento, causando a desidratação, e calor excessivo, também causa desidratação, ou você está super regando e tua planta precisa de menos água. Quando você tira a planta do substrato, as raízes estão todas podres. Planta sem raiz é planta desidratada. É planta que precisa ser replantada urgentemente para ser salva. Ok? Vocês nunca mais vão esquecer isso. Confere? Beleza, estamos combinados, tá? Obrigada, velhinha. Vera. Obrigada, Juraci. Marluce Garcia, será que somos parentes? Quem sabe? Podemos, né? Quem chegou agora, eu peço para que vejam a live desde o começo, tá? Tem muita informação importante lá. Estou com bastante caramujo, Maria Inês. Estou com bastante caramujo nas minhas orquídeas. Toda noite coloco bolinhas, mas parece que não adianta. Os bebês aparecem. Se eu diluir na água e jogar, será que é bom? Não, não. O lesmicida, galera, o lesmicida, que é o mata lesma e caramujo, ele tem que ser colocado frequentemente, porque essas pragas estão na natureza.
E eles botam muitos ovos dentro do substrato, lá dentro do vaso. E aí a gente coloca a isca, Maria Inês. Aquelas bolinhas não são veneno em si, não vai agir no vaso. Aquelas bolinhas, Maria Inês, são iscas aonde o caramujo vai e come. Não é o veneno que vai nele, é o bicho que vai lá na isca. Você não pode pôr essas iscas, essas bolinhas com as mãos. Tem que ser com colher. Não pode pegar com a mão. E o uso é constante. Por quê? Você já falou na tua pergunta. Presta atenção. Você não está me dizendo que os bebês não morrem? Porque esses bebês vão ter que ir lá comer essa isca. Por isso que o ciclo não acaba. Se o grande botou ovo, o ovo não vai andar até a isca, correto? Né, gente? Tem que esperar o ovo eclodir para que os bebês vão até a isca. Por isso que tem que ser utilizado sempre e demora para acabar. Quando acaba, você tem que continuar utilizando o lesmicida. Não dilua em água. Quando ele estiver esfarelando, é o momento de você repor, mas nunca parar de usar, tá? Evandra, eu te adoro, cultivo minhas catleias no nó de pinho. Elas adoram mesmo. Falamos de hidratação. Cláudia exagerou na adubação, queimou a orquídea, queimou todas as folhas. A minha dúvida é, quanto tempo após essa adubação posso adubar de novo? Olha, pode esperar aí uns 3 meses, tá? Tua planta deve ter tomado um baita choque de adubação. Eu recomendaria você começar daqui 1 mês com um adubo orgânico, pequenas doses. Deixa a tua planta desintoxicar. E se as folhas ficaram pretas muito moles, é momento de cortar. Tua catleia vai ter que emitir brotos novos, tá? Porque a parte velha já foi. Tem que estimular essa brotação nova, tá bom? Não tem o que ser feito. O meu orquidário é em Maringá, interior do Paraná, e nós temos a loja virtual há 8 anos, chamada Orquideomania. A gente envia para todo o Brasil. Tenho mais um restinho de tempo aqui, gente. Obrigada, Mara. Obrigada, Marli Campos. Não coloquem as plantas no sol. Não cultiva no sol, tá bom, gente? A Lúcia diz que tem uma catleia muito grande e não para de crescer. Tem uma catleia muito grande e não tem para onde crescer. O que devo fazer? Replantar. Porque assim, no início dessa live eu disse para vocês que as catleias podem ser cultivadas assim. Não falei para vocês? Desde que você tenha alta umidade relativa do ar aí. Não há problema nenhum a catleia sair para fora do vaso. Não tem problema, gente. O único problema é que ela vai ficando pendente, ela vai tombando, ela vai ficando pesada e pode, então, quebrar o pseudobulbo, tá? A gente só replanta por conta disso, porque a planta vai pulando para fora do vaso e vai ficando toda disforme. Mas ela pode ficar assim, na natureza ela fica, por que não num vaso, entendem? Então, se está ficando deformado, Lúcia, é o momento de replantar para uma cachepô maior. No nosso site, nós temos um cachepô cuia imenso, tá? Que com certeza vai caber sua planta. Entra lá no site e veja os cachepôs de madeira. A gente tem cachepô para touceiras, tá? Touceiras mesmo, acho que vai caber tua planta dentro. Galera, eu acabei de receber o alerta aqui que a minha bateria está acabando, tá? Qual a diferença de orquídea e catleia? A Carla tá perguntando. Carla, bem simples. Catleia é uma orquídea, tá? Orquídea, catleia é um gênero de orquídea, tá bom? Cor de raízes, pessoal, pra gente fechar essa live com chave de ouro. O pessoal sempre me pergunta, e as raízes que eu recebi aqui da minha catleia estão escuras. Gente, as raízes das catleias têm de toda a tonalidade. Vejam bem, a raiz nova, ela é sempre a mais linda. Ela é sempre a mais clarinha, com o velame novinho, verdinha, com a coifa verdinha.
As raízes, conforme vão envelhecendo, elas vão ficando mais feinhas, sim. As raízes também envelhecem, por isso que há o ciclo do enraizamento sempre. Brotação, enraizamento, brotação, enraizamento. Por quê? É a renovação. Não queiram que as suas catleias tenham raízes todas como se fossem novas. Não será assim. Raiz preta esfarelando é a raiz estragada. Essa é a raiz estragada. Está podre, esfarelando na sua mão. Está melada. Raiz marrom, firminha, durinha, não é raiz podre, é raiz com vida. O que está marrom é a parte externa da raiz, é o velame. A raiz está lá dentro, naquele fiozinho fininho, tá certo? A cor do velame marrom não significa que a raiz está morta, tá? Não estranhem isso, não confundam isso e não corte raízes. Só corte raízes podres. Não faça poda de raízes jamais. As plantas precisam de raízes. Raiz é a boca da orquídea. É por lá que se alimenta, é por lá que absorve água e nutrientes. Quanto mais raízes, melhor. E eu finalizo essa live dizendo para vocês uma coisa. Cultivar orquídeas é cultivar raízes. Quanto mais, melhor. Essa live de hoje termina por aqui, tá? A bateria tá chegando no final e eu vou repetir o meu convite para vocês. Hoje, aqui na nossa página, às 7 horas da noite, estaremos eu, Márcio e Marketing TDE falando um pouco da nossa história Orquideomania. E você é o meu convidado a estar com a gente ao vivo, tá? Eu espero vocês lá, participem super. Eu quero ver esse canal bombando ao vivo hoje, aqui, 7 horas da noite, tá bom? Gente, muita gratidão. Vou descer todas as mensagens aqui. Quantas. Eu peço para vocês que chegaram agora, assista a live inteira. Live valiosa, tá? Compartilhem com seus amigos também. E eu tô aqui agora para agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade de falar, a oportunidade de compartilhar conhecimento, o pouco que eu sei, os meus erros, os meus acertos. Então eu sou grata a Deus. Sou grata a vocês que prestigiam o meu trabalho, que nos honram. É uma gratidão imensa ter vocês aqui no meu quintal, na minha casa, falando sobre coisas boas, que é o cultivo de orquídea. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Muitas flores, muitas cores no teu jardim, na tua vida, tá? Deus te guarde. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro.